Você que já acompanha aqui no canal há certo tempo, sabe que nós comentamos muito sobre a creatina. E atualmente se fala muito de declínio cognitivo, saúde mental. E será que a creatina em si, ela pode estar envolvida nisso? Fique até o final desse vídeo que eu irei explicar para vocês se a creatina consegue ajudar nesses pontos. Eu sou o Gustavo Duarte Pimentel, nutricionista, e qual é o bacana deste vídeo? O bacana é o que? Existe uma síndrome considerada a síndrome da deficiência de creatina. Basicamente, ela é caracterizada por umas alterações mentais e de comportamento, de desenvolvimento, tais como atraso em aprendizado, convulsões. Além disso, o que se sabe? Que algumas pessoas elas podem desenvolver uma dificuldade em, por exemplo, lembrar datas, fazer alguns cálculos, lembrar, por exemplo, o número de telefone, planejar ou executar alguma tarefa que já foi previamente agendada ou uma reunião onde você já havia combinado algumas coisas, só que você não lembra muito. Obviamente, se sabe que com o envelhecimento, ou seja, acima de 60 anos, esse declínio, em específico o declínio cognitivo, ele aumenta muito. Por exemplo, sabe-se que nessa população idosa, então, aproximadamente 7% dos idosos pode apresentar, por exemplo, Alzheimer. E a causa, uma das coisas pode ser essa alta prevalência aí de demência nessa faixa etária. E isso é muito importante porque algumas pessoas, e com o avançar do envelhecimento cada vez mais, a pessoa chegando a 70, 80 anos, há dados que estimam que a pessoa com 80 anos, por exemplo, a chance dela apresentar algum grau de demência, um declínio cognitivo, ou seja, essas complicações que eu falei, vai para casa de 70%. Então, o que é bacana disso que eu estou falando para vocês? O bacana é o quê? Que alguns indivíduos podem ser beneficiados com a suplementação com creatina. E aí é interessante nós discutirmos um pouco isso. Por quê? O que se sabe é o quê? Que alguns indivíduos, por exemplo, se você pegar indivíduos idosos, esse estudo mostrou muito claro isso. Eles avaliaram idosos de 68 a 85 anos que foram suplementados com 20 gramas de creatina por uma semana. Ou seja, 7 dias. E aí eles observaram que uma melhora das medidas de memória. Então, ou seja, as memórias tanto de curto prazo como longo prazo. E pelos testes que foram aplicados. Além disso, outro estudo também mostrou que a suplementação com 5 gramas de creatina por mês e meio, ou seja, 6 semanas, também foi capaz de melhorar testes de memória em indivíduos que são vegetarianos. Então, olha que coisa interessante. Por que isso é interessante? Porque se sabe que a principal fonte da creatina é a carne, principalmente a carne vermelha, só que a gente teria que comer uma quantidade muito grande para atingir pelo menos 5 gramas. O que ocorre com geralmente adulto, mais o idoso? Geralmente perde a vontade de comer carne, então a pessoa já tem uma baixa ingestão proteica, e isso é um problema, porque automaticamente ela consome menos creatina, e é onde que tem a tendência de ter a síndrome da deficiência da creatina. Então, esses estudos são muito interessantes, pois mostram o quê? Por exemplo, tem um outro estudo que eles também ofereceram 20 gramas de creatina por 5 dias. Ou seja, mostrando que já em 5 dias de suplementação de creatina, 20 gramas, você pega 20 gramas e divide em 4, de 5 e 5. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo do seu Antônio, que nós citamos aqui no canal. Ele tem 73 anos e aí nós estamos com ele aqui no consultório ou qualquer outro local e nós podemos virar para ele e falar: seu Antônio, a partir de agora o senhor vai tomar creatina, o senhor tem dificuldade, você está esquecendo a data do seu casamento, a data dos aniversários dos seus netos, frequentemente aquela pessoa que para o carro ao supermercado e esquece onde o carro está. Esses dados são muito corriqueiros do dia a dia. E aí a gente vai virar para o seu Antônio e falar assim: seu Antônio, o senhor vai consumir 20 gramas de creatina, um pozinho suplemento. Como que o senhor vai fazer isso? Vai dividir em 4 vezes, por exemplo, café da manhã, pode ser almoço, café da tarde e jantar. 4 vezes de 5 gramas para totalizar 20 gramas. E aí, esses estudos já vêm mostrando que benefícios, principalmente em idosos. Aí vocês podem falar assim: e a capacidade da memória em crianças? Em
adultos. Então aí os resultados são mais controversos, ou seja, em crianças e adultos que já têm até uma boa ingestão de creatina, pode ser que não seja tão efetiva a suplementação com creatina, principalmente pensando aí em distúrbios, né, mentais, de comportamento até. Então essa informação é muito interessante e mais uma vez eu repito, independe se você é consumidor de carne vermelha ou carne branca ou carne e também independe se você é ou não vegetariano, por exemplo. Mas se você é idoso, seja homem ou mulher, a chance de você se beneficiar muito com a suplementação de creatina é muito clara nos estudos. Agora, fica só por aí? Não, porque se sabe que se o idoso ele também combinar com um programa de musculação, exercício de força, ele também pode potencializar os efeitos benéficos da creatina. Tais como, um nós já falamos, memória, o outro, você vai sentir mais motivado e animado. Terceiro, você vai aumentar a massa magra. Quarto, você pode aumentar a hidratação. 5, você pode melhorar a sua força muscular, por exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Envie para os idosos, mesmo que você esteja assistindo aqui o canal, você é jovem, você sabe que seu avô tem Alzheimer, tem Parkinson, por exemplo, é muito esquecido, conversa com seu nutricionista, talvez possa ser interessante você começar a suplementação, ou pelo menos envie esse vídeo para o seu avô, para a sua avó, para ajudar eles a entenderem que eles podem buscar ajuda e a nutrição pode melhorar todos esses sintomas aí relacionado às condições mentais, de memória e declínio, né, de queda cognitiva. E um grande abraço, até breve. We know we'll be into it most of the night.